Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já viram aí, né? A maravilha que a gente vai fazer hoje. Essa bolsinha de mão, olha, coisa mais fofa, gente. Eu fico encantada, olha, com o resultado final. Maravilhosa, uma peça lindíssima, super vendável também. Eu vou ensinar vocês a fazerem essa parte aqui do zíper, olha, que é o que a gente chama de fole, tá? E vou ensinar vocês a fazerem para qualquer tamanho de peça que vocês queiram construir aí, tá? Você pode aumentar essa bolsinha, pode fazer um conjunto, né? Pode fazer uma menorzinha que essa aqui sendo a média e a maior, como se fosse um conjunto de mala maternidade, né? Que agora tá se usando bastante. Essa aqui, olha, como resultado final, ela ficou com 25 de largura por 18 de altura. Então, um tamanho assim, médio, né? Pode também ser como porta-maquiagem, pode ser como frasqueira de mão quando você for viajar. Enfim, bota aí a sua criatividade para funcionar. O importante é que você aprenda a fazer o fole desse tipo de bolsa para você poder usar em quantas peças for preciso. Até mesmo em mochila, tá? A técnica é a mesma. E é isso, eu fiz com muito carinho para vocês, ainda não tinha esse tipo de peça aqui no canal. E eu espero muito que vocês gostem. Não pula o vídeo, não acelera, porque tá assim, ó, recheado de dicas para vocês aprenderem aí, tá bem? Então é isso, vamos lá separar o nosso tecido mais bonito, fazer uma composição tão bonita quanto essa daqui e vamos embora pro passo a passo. Vamos lá, pessoal, vou primeiro ensinar vocês como fazer o nosso molde, tá? Aqui, olha, eu tenho uma folha de papel de 20 centímetros por 26, tá? E aí, ó, nós vamos pegar um pedaço de... Um pedaço não, um cone desses normal de linha. Esse aqui é linha de bordado. Ele é um pouquinho mais largo, olha. Ele tem 7 centímetros de diâmetro. Então, você pode pegar qualquer coisa redonda aí que tenha 7 centímetros. Às vezes uma latinha. Ó, e aí a gente vai encostar assim, ó. E vai fazer essa parte arredondada debaixo da nossa bolsinha, tá? E aqui em cima eu quero que tenha uma curva mais acentuada. Então eu vou pegar, olha, um pires. Pires não, um prato de sobremesa. Esse aqui tem 19 centímetros de diâmetro. Aí eu vou colocar assim, ó. E aí essa minha curva, ela vai ser mais acentuada. Tá ok? E aí a gente vai cortar bem em cima do risco. E vai ficar assim. Tá ok? Bem simples de fazer. E aí vocês podem escolher se quer da mesma forma aqui em cima, se quer desse modelo assim como eu vou fazer assim, que eu acho mais charmosinho, tá? Agora, eu vou passando pra vocês o material conforme eu for usando as peças, tá? Acho que fica mais fácil assim, não fica uma coisa muito embolada logo no começo do vídeo, passando só medida, 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 tá? Para fazer o corpo da nossa peça, né, tanto a parte da frente quanto a parte de trás, eu cortei aqui, olha, no meu tecido principal, eu sempre gosto de cortar maior do que meu molde, tá vendo, olha? Que é para quando eu riscar eu ter certeza que vai dar certo, nada vai ficar faltando. Então, eu cortei um pouco maior do que o tamanho do meu molde. No meu tecido principal, na manta, aqui eu tô usando uma manta R1. E eu já fiz aqui um quilt para poder prender esse tecido na manta, tá? Aí você fica aí à vontade também com o que você vai fazer. Se você vai fazer matelassê, se vai fazer reto, só umas ondinhas. E eu cortei 2 vezes, tá? Tanto a parte da frente quanto a parte de trás. O molde não, o forro, eu também cortei nessa mesma medida, tá?
porque também, depois que eu cortar aqui, olha, eu vou passar um risco aqui no molde e vou cortar. Aí fica mais fácil também para eu colocar o forro já com essa parte da frente cortada, que aí não corre o risco de ficar pequeno, tá bem? Aqui, olha, é bem simples. Eu vou riscar. Deixa eu pegar uma caneta, senão vocês não vão conseguir enxergar. Pessoal, vim interromper aqui rapidinho, passo a passo, para lembrar você de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever se você ainda não se inscreveu e também para te convidar a me seguir lá no Instagram, @CrisLTCoelho, tá bem? Continue com o passo a passo. Aqui, pessoal, já risquei, tá? E cortei, olha, bem em cima do risco. Tanto na parte da frente, quanto na parte das costas da nossa bolsa, tá? Agora, nós vamos pegar o tecido de forro, tá? Vamos botar assim, olha. A parte do avesso com avesso, tá? E vamos fazer uma costura bem na beiradinha. Aqui assim, ó, em volta dele todinho. Só pra poder segurar o forro na parte do corpo. E aí depois a gente refila. Em um dos bolsos, eu quero que tenha um bolsinho desses de tela. Que eu acho que é legal, né? Ter um bolsinho na parte de dentro. Sempre tem uma coisa menor para colocar. Então eu acho bacana. O que a gente vai fazer? Essa tela vôlei aqui, você pode usar a tela vôlei, pode usar o tule, tá? Pode ser um bolsinho de tecido, pode ser de plástico cristal. Aí você fica à vontade para usar o material que você tiver. Ele aqui tá medindo 29 por 16, tá? E um pedacinho, olha, de um debrum, uma faixinha do tecido, que é para eu poder fazer o acabamento aqui, tá? Esse aqui tá medindo 29 por 5,5, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos passar uma costurinha aqui, assim, olha, colocando o tecido de baixo, a parte da frente do tecido para baixo, passa uma costurinha aqui, desvira e rebate, como se fosse um viésinho, tá? E aqui eu vou fazer aquilo que a gente já combinou, olha, eu vou colocar o tecido de forro com o avesso para cima e a parte do corpo com o avesso também para baixo, tá? É avesso com avesso. E vamos passar uma costurinha de segurança toda a volta e refilar essas partes aqui que estão em excesso. Vou fazer essas 3 partes na máquina e já eu volto. Pronto, pessoal, já fiz aquelas costuras. E agora, ó, nós vamos escolher qualquer um dos lados pra gente colocar o nosso bolsinho, tá? Ó. Notem que ele é realmente um pouco maior, que é justamente pra gente não correr o risco de ficar pequeno, né? A gente posiciona aqui, ó, e eu ainda vou dividir esse bolso no meio, pra ele não ficar com uma boca aqui muito aberta, tá? Eu vou passar, vou achar aqui o meio da peça, olha. Vou dar um piquezinho aqui, e já fica essa marcação. Então, eu sei que aqui é o meio do bolso também. Vou passar um risquinho aqui. E aí, eu vou fazer uma costura aqui no meio, dividir nesse bolso ao meio, e vou passar uma costurinha, ó, por esse lado daqui, ó. Vou passar uma costurinha aqui de novo, bem na beiradinha, e depois eu vou refilar esse excesso aqui do bolso que ficou, tá? Vou fazer isso e já retorno. Prontinho, olha, fiz a costura, bolsinho dividido em 2, tá? E vai ficar assim por enquanto. E nós vamos deixar essa parte aqui reservada pra gente concluir depois. Agora nós vamos pegar a parte do fole. Eu vou explicar a vocês como é que a gente vai
chegar a esse tamanho aqui do fole. E isso vai servir, assim, para qualquer peça que você queira fazer que leve o fole, né? Que é essa parte lateral desse tipo de bolsinha, de mochila, normalmente é assim, bolsa maternidade, enfim. Serve aí para vários tipos de bolsa que a gente queira fazer, que seja assim, de fole, tá, pessoal? Ó, relembrando, nosso molde tá aqui, né? Lembra que lá no começo do vídeo eu falei que a gente ia cortar um retângulo de 26 por 20, né? Então, para chegar a essa medida aqui, o total, é só a gente somar todos os lados, tá? Então, eu vou somar 20 mais 20, 40, com mais 26 com 26, vai dar 52, 52 com 40, 92 centímetros. Então, eu sei que esse fole, ele tem que ter 92 centímetros. E você sempre vai fazer assim, tá? Ah, se você for fazer uma necessaire quadrada, tá? Um exemplo. 20 por 20, 20, 20. Então, é só somar. 20, 20, 20, 20, 80 centímetros. Então, vai dar um fole de 80 centímetros. E é sempre assim, só somar todos os lados. É claro que, como eu arredondei aqui, ó, arredondei embaixo e arredondei mais ainda em cima, então provavelmente vai ter alguns centímetros aí a menos. Mas, para uma primeira necessaire, né, vamos dizer assim, esse aqui é um protótipo que eu vou fazer. Então, é preferível que eu corte com 92 centímetros, que eu sei que é a soma de todos os lados. E o que sobrar, eu descarto. E aí, eu já anoto num molde, né, anoto aqui mesmo, o valor final, o valor não, perdão, a medida final do meu fole, já tirando esses descontos aqui. Depois, quando eu for recortar. Entendeu? Então, é preferível, na primeira, no protótipo que você estiver fazendo, você perder um pouquinho do tecido, que deve sobrar aqui uns 6, 7 centímetros ainda, por causa das curvas. Mas depois eu já anoto aqui o tamanho certinho para as próximas que eu for fazer, tá? Mas para vocês calcularem o tamanho do fole, é sempre assim, sempre somando todos os lados, tá bem? Bom, aqui eu cortei, então, um fole de 92 centímetros por 12, tá? Que eu acho que essa largura aqui tá bacana pra mim. Então, para essa necessaire, 92 por 12. O que eu vou fazer? Aqui também já tá estruturado, tá? Na manta R1. Fiz da mesma forma que eu fiz as partes da frente. Eu cortei nessa medida, coloquei na manta um pouquinho maior, fiz as costuras, né, para poder fixar o tecido na manta e depois eu refilei, tá? O tecido de forro, eu sempre corto um pouco maior. Sempre, tá, gente? Porque acho que fica melhor na hora da gente colocar o forro, eu colocar primeiro a parte da frente, né, com o tecido e a manta, e depois eu refilo. Porque se eu corto exatamente do mesmo tamanho, pode ser que escorregue o tecido quando a gente está costurando, sempre acontece, e aí vai ficar um pedaço faltando. Então, é preferível você cortar aí 1 centímetro a mais, mas dá certo no final, tá? Então, vamos deixar aqui, por enquanto, o nosso forrinho de lado. Eu quero, olha, que seja metade da parte da bolsa, eu quero que seja o zíper e o restante, né, que vai ser um pedaço da lateral e a parte do fundo sem o zíper. Então, meio a meio pra mim tá bom. Mas isso aí é você que escolhe, tá? Você pode colocar menor o zíper e maior a parte que não tem zíper, ou o contrário, tá? Você pode colocar boa parte da bolsa, da necessaire de zíper e deixar só o fundinho assim, sem o zíper. Aí fica a sua escolha. Para essa daqui, eu vou fazer meio a meio, tá? Então, eu vou pegar isso aqui e vou cortar no meio, olha, já depois de quiltado, tudo certinho, tá? Então, essa aqui vai ser a parte de baixo e essa aqui vai ser a minha parte de cima, que é o que a gente vai trabalhar agora. E aí, eu preciso, olha, de um zíper, aqui eu tô usando o zíper a metro, que seja um pouco maior. Esse aqui ficou medindo no final, deixa eu medir aqui pra vocês, 46,5.
tá? Então, eu cortei um zíper aqui, olha, de 52. Que é pra gente ter um espacinho ali pra depois colocar os cursores, tá? Pra essa necessaire, como ela tem uma extensão maior de zíper, eu vou usar 2 cursores, que eu quero que ela abra e fecha nos 2 sentidos, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou partir ao meio isso aqui, que é pra gente poder colocar o nosso zíper. Só que eu não quero partir exatamente no meio. Poderia? Poderia. Mas eu vou cortar um pouquinho menor esse aqui do outro. Por quê? Porque eu ainda quero que entre a minha alça aqui, ó. Aqui eu fiz uma alça de material sintético, que eu acho que fica bacana misturar os materiais. Olha, essa aqui tem 3, então eu cortei ela com 12 por 27, tá? Dobrei igual um viés, né? Primeiro eu dobrei no meio, depois eu trouxe as pontas pro meio. E aí passei uma costura tanto aqui quanto aqui pra ficar assim, tá? E aí eu quero posicionar mais ou menos aqui assim. Se eu colocar o zíper aqui no meio, vai ficar muito em cima, então eu vou afastar o zíper um pouco pra cá. Eu poderia também fazer sem o zíper estar ali, então eu poderia colocar ele aqui na ponta. Aí fica a critério de vocês, tá? Só tô mostrando assim as várias possibilidades que vocês podem fazer em uma única peça. É como se isso aqui fosse o basicão. E aí você vai tirando outras leituras, né, dessa peça. Mas eu vou deixar um pedacinho aqui. Então eu vou cortar, olha. Eu vou dar um espaço de uns 4 centímetros. Eu vou dar 4 centímetros aqui pra dentro, olha. E vou cortar esse meu fole. E aí eu já sei que essa parte do mais fina do fole, ela vai ficar pra parte da frente da minha necessaire. Só cortar aqui. Quem quiser fazer no meio, fica à vontade. Não vai mudar em nada a forma de fazer, tá? Pronto. Vai ficar assim, tá? Da mesma forma, eu vou cortar o meu forro. Eu vou lá cortar o forro, vou deixar aqui preparado e já eu retorno pra mostrar a vocês. Pronto, pessoal, já cortei aqui o forro, tá? Também cortei um pouquinho maior, que é pra poder me facilitar na hora de costurar, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos agora colocar o zíper. Olha, mesma coisa que a gente sempre faz numa necessaire. Coloca a parte do dentinho pra baixo, tá? Eu vou pegar aqui o meu forro desse lado, que eu sei que ele é mais largo. E vou passar uma costura aqui, tá? Quem quiser pode primeiro costurar aqui o zíper, né? Bem na beiradinha e depois colocar o forro, tá? Quem se sentir mais seguro. Eu vou lá fazer essa costura e já eu volto. Pronto, pessoal, já fiz aqui a costura, ó. E agora, eu vou passar esse forro aqui pra a parte de trás. Assim, ó. Tá? E vou passar aquela costurinha de segurança. Segurança não, perdão. Uma costurinha de pesponto aqui, ó. Notem que o forro, ele tá um pouco maior, tá vendo? É essa sobra que me dá a garantia de que quando eu for fazer uma costurinha aqui de segurança, ele vai bater certinho, tá? Então, eu vou passar uma costura aqui, olha, de pesponto. Aí, eu aproveito e já desço aqui, olha, costuro aqui bem na beiradinha. E aqui também toda essa extensão, prendendo já o forro nessa parte aqui do fole do zíper, tá bem? Vou lá e já eu volto. Prontinho, pessoal, olha. Ficou certinho aqui a parte do forro, tá vendo? Que eu já fiz aquela costurinha de segurança. E aí, o mesmo nós vamos fazer com o outro lado do nosso fole aqui, tá?
Só posicionar, olha, o direito do zíper aqui. Lembrando, olha, agora de emparelhar essa parte aqui com essa daqui, tá? Tem que ficar emparelhado. Cuidado para não ficar assim ou assim. Tem que ficar bem na mesma direção, tá? Vai colocar assim, ó, essa parte aqui pra cima, o dentinho pra baixo. Vai emparelhar certinho. Vai fazer aquela costurinha de segurança. Depois colocar o forro aqui por cima, ó. Tá? O forro ele tá maior mesmo, então depois você refila. Não precisa se preocupar em emparelhar o forro. Aí passo aqui uma costurinha, desviro e rebato e faço essas costurinhas aqui também do lado prendendo, tá? Vou na máquina, vou fazer isso e já volto com ele para mostrar colocando o cursor. Prontinho, pessoal. Olha que lindinho que já tá ficando. Já aproveitei e já coloquei os cursores, tá? Ó, coloquei um por aqui e um por aqui, para que eles fecham e se encontrem aqui, tá? Coloquei essas fitinhas aqui pra dar um charminho a mais. Aqui, olha, eu cortei aqui um pedacinho desse tecido na medida de 8 assim, deixa eu confirmar, 14, tá? Dobrei no meio, igual um viés, né? Dobrei no meio, marquei o meio, depois eu trouxe as pontas assim pro meio, olha, e dobrei mais uma vez. Agora eu vou passar aqui uma costurinha aqui e outra costurinha aqui, que é pra gente poder fazer os puxadores do zíper, tá? Eu vou lá na máquina, vou fazer e já já eu volto. Prontinho, pessoal, ó. Já fiz aquelas costurinhas e já coloquei esses dois puxadores aqui no lugar, tá? Parti ao meio, botei um de cada lado. Acertar agora aqui esse zíper aqui que sobrou, ó. Agora nós vamos posicionar a nossa alcinha de mão. Deixem sempre uma tesoura reservada só para poder cortar zíper, manta, tá? Você não perder o fio da sua tesoura de tecido. Bom, eu vou colocar a minha alça nessa parte aqui mais larga, tá? Então, olha, eu vou só achar o meio da peça. Marcar aqui um piquezinho bem pequenininho. Eu já sei que aqui é o meio. E aqui, ó, eu vou também marcar aqui com lápis. Um pontinho aqui só para eu saber onde é o meio. Pronto. Então, eu vou posicionar, olha, meio com meio aqui. Só para eu achar, mas eu vou deslocar ela aqui bem pro meio, tá? E eu vou, olha, subir um pouquinho, porque tem que ter um espacinho para eu poder botar a minha mão, né? E aqui eu vou passar uma costurinha aqui e outra aqui. E vou entrar um pouquinho, tá? Vou entrar assim uns 1 centímetro e vou fazer outra aqui. Vou fazer uma costura assim como se fosse um retângulo. E eu volto já já com isso aqui já pronto. Prontinho, pessoal, já coloquei, olha. Aqui fica só essa costurinha aparecendo. Quem quiser pode colocar a alça antes de colocar o forro aqui desse lado, tá? A mim não me incomoda essa costura aqui, bem pequenininha, acho que não tem nenhum problema não. Então, olha, a parte do zíper, ela está pronta, tá? Agora, nós vamos trabalhar com a outra parte, aquela que vai ficar da metade pro fundo da nossa bolsa. Como é que a gente vai fazer por enquanto? Olha, nós vamos colocar aqui, ó, frente com frente, tá? Assim, de um lado só por enquanto. E o nosso forro aqui por baixo. Assim também, olha. Frente do forro com a frente desse forro que tá entrando agora. Aquilo que tiver em excesso depois de pronto, o fole todo, aí a gente vai refilar, tá?
Mas sempre lembrando que é bom trabalhar com a sobra aqui, que é pra dar certo. Vamos passar uma costurinha reta aqui, olha. De um pé de máquina, tá? Dá um retrocesso no começo e no final. E aí, olha, nós vamos desvirar. Tá vendo que aqui tá sobrando, ó? Deu essa diferença por causa do zíper, mas depois a gente vai cortar isso aqui. E traz pra cá também o forro, ó. Vai ficar assim, tá? E aí nós vamos passar uma costurinha aqui, olha, rebatendo isso aqui e para essa costura assentar. Pezinho de máquina também, tá? Pronto. Assim. Tá? Agora, nós vamos... Deixa assim por enquanto, tá? Tudo sobrando aqui. Depois, no final, que a gente vai acertar isso aqui. Agora, nós vamos pegar, olha, a parte... Qualquer uma das duas, tá? Tanto faz a da frente ou a de trás. E nós vamos, olha, fazer as marcações aqui pra gente achar os meios... Tá? Dobra no meio, faz um piquezinho aqui em cima e outro aqui embaixo, ó, achando o meio certinho. E assim também, a gente vai dobrar ao contrário agora, tá? Bota aqui, olha, meio com meio, tá certinho. E vamos aqui também achar, olha, esse meio e esse outro meio, tá? O mesmo a gente vai fazer do outro lado, quando a gente for colocar do outro lado, tá bem? E aqui, olha, como é que eu faço pra achar esse meio aqui? Eu vou trazer aqui, ó, embora eu já até achei quando eu coloquei ali a alça, mas eu vou fazer aqui de novo. Só colocar aqui, ó. Vou achar aqui o meio, ó. Bateu aqui certinho, onde eu já tinha feito. Deixa eu aumentar aqui, senão nem eu tô enxergando, tá tão pequeno. Já vou fazer aqui do outro lado também, pra já deixar pronto. Essas marcações são importantes, tá, gente? Que é pra depois dar tudo certo, nada ficar torto. Pronto. Ok? E aí, olha, nós vamos colocar com os grampinhos pra gente ter certeza o tamanho do nosso fole, né? Essa parte aqui que a curva é maior, eu sei que é a parte de cima da minha necessaire. Então, eu vou colocar essa parte do fole com o zíper aqui pra cima. Aí eu vou encaixar meio com meio aqui, olha. E eu vou encaixando todo mundo pra eu ver exatamente o tamanho que eu preciso do fole, tá? E aí eu vou ensinar ali uma técnica para vocês cortarem e depois bater certinho. E aí sim eu vou anotar, eu gosto de anotar no próprio molde, o tamanho do fole, que é para quando eu for fazer de novo essa peça, eu já sei exatamente o tamanho, não preciso mais cortar com esse tamanho todo. Aqui, ó, deixa eu dobrar assim pro meu forro não me atrapalhar. E vou encaixando aqui, tá? Desse lado aqui também, ó. Vou distribuindo. Quando chega aqui na curva, ó, você vai virando também o fole, só indo distribuindo assim, ó. Que ele vira bem, ele não é chato, não. Vou colocando, vou distribuir aqui nele todinho e já volto. Pronto, pessoal, já distribuí ele todinho, olha. E aqui, ó, chegou aqui onde eles dois se encontraram, tá vendo? Essa parte aqui é aquilo que tá sobrando, que é aquela diferença das curvas. E aí, o que que eu vou fazer? Olha, aqui, você tem que pegar bem assim. Aqui é onde eles estão se encontrando, né, ó. Tem esse aqui, ó, o final desse aqui. Eles estão se encontrando aqui, assim, tá? Então, eu vou marcar
Com lápis aqui não vai dar. Deixa eu pegar minha caneta. Aqui, ó. Eu vou marcar aqui que esse primeiro risco é onde eles se encontraram. E eu vou marcar desse risco pra lá mais 1 centímetro. Ó, vou marcar aqui 1 centímetro a mais, tá? E aí, eu vou agora tirar todos os clipes para poder fazer essa marcação aqui, tá? Ó, eu vou completar aqui meu risco aqui, ó. Esse primeiro risco é onde eles se encontram. E esse segundo risco aqui, ó, é onde eu vou cortar. Com 1 centímetro depois. Então, isso aqui tudo é excesso. Tá? E agora, olha, eu vou soltar todos os clipes para poder fazer aquela costurinha ali, tá? E a gente vai costurar com esse forro aqui solto por enquanto. Vou mostrar pra vocês. Ó, é preferível ter esse trabalho na primeira vez, mas dá certo, depois a gente ajeita ele. O que que a gente vai fazer? Ó, tá assim, né? O forro tá solto. Eu vou trazer pra cá, ó. Colocar aqui, ó. Frente com frente. Igualzinho eu fiz do outro lado. E agora, eu vou passar uma costura aqui. Tá? Nesse risco aqui, ó. Que é a costura aonde vai exatamente bater lá onde a gente marcou de onde eles se encontraram. Tá bem certinho. Pronto, aí agora, pessoal, a gente vai pegar o forro, olha, vai também cortar ele na medida que resultou aqui, né, ó, esse excesso aqui, a gente vai cortar. O mesmo pedaço que sobrou do outro aqui, ó, tá? E aí a gente vai trazer esse forro, ó, pra poder costurar aqui, tá? Ó, frente com frente. Tá aqui. Passar uma costura em cima dessa costura que a gente acabou de fazer. Eu gosto sempre de costurar pelo lado da manta. É mais visível a costura e não escorrega. Tá? Aí agora, ó, é só desvirar. Ele já vai estar ali certinho. Só que aqui, olha, eu também tenho que fazer essa costura que a gente fez aqui, ó. Essa costura para rebater, eu tenho que fazer aqui também. Ó, eu acerto aqui direitinho o forro. E vou passar essa costura aqui, ó. Ele já fica rebatido. Pronto. Prontinho. Tá? Vai ficar assim. Agora, para esse forro não ficar assim solto, a gente vai passar uma costura, ó, prendendo ele aqui, igual a gente fez com esse outro lado aqui, tá? Eu vou passar essa costura nele e já já eu volto. Prontinho, pessoal, já fiz, olha, a costurinha aqui do lado, como tava do outro, pra ficar igualzinho. Já costurei o forrinho e aproveitei e já refilei aqui, ó, pra ficar tanto o lado do zíper quanto o outro lado na mesma largura, tá ok? E aí ele já tá na medida certinha pra gente poder costurar aqui. Só que antes de costurar aqui, eu já gosto de colocar o nosso viés para poder fazer o acabamento. Que aí depois, na hora de fechar, o viés já tá colocado. E é bem mais fácil dessa forma, tá? Aqui eu tô usando o viés largo. Esse aqui, ele tem 2,5.
2,5 de largura, tá? Gosto de começar ele, olha, aqui nessa parte aqui do fundo, para não aparecer muito a emenda. Faço assim, ó, eu abro um lado do viés, dobro aqui, ó, na diagonal, e eu vou costurar esse viés bem na beiradinha, tá? Não precisa agora, não precisa costurar aqui nesse vinco aqui, quando a gente abre aqui um lado, fica esse vinco. Esse vinco eu vou usar depois, na hora que eu for costurar o fole na frente da peça. Agora eu vou só fazer uma costurinha como se fosse uma costurinha de segurança, tá? Só para prender mesmo o viés nele, ó, bem aqui na pontinha. E vou passar ele a toda volta dos dois lados, tá? Desse lado e desse lado. E aí eu já volto. Prontinho, já coloquei o viés, já sei que ele tá certinho. Agora é só a gente ir colocando ali na parte da frente, depois na parte de trás da peça. Deixa eu só botar o viés aqui pra dentro. Pronto. Agora, olha, eu vou achar de novo o meio aqui, tá? Ó, vou colocar essa costura aqui, ó, que é da onde termina o zíper. Vou achar aqui o meio aqui. Do outro lado também. Que é pra encaixar certinho. Pronto. Aqui eu já tinha achado. E agora, ó, vou pegar aqui. Essa parte aqui que não tem o bolso é a parte da frente da minha necessaire, porque quando eu abrir ela por dentro, eu quero olhar e ver o bolso lá. Então, o bolso tem que ficar na parte de trás. E aí, eu vou posicionando aqui, ó. Vou botar frente com a frente da nossa bolsinha, tá? Ó, assim. Eu vou posicionar aqui, ó, pique com pique, e vou colocando os clipses nele todinho, tá? E agora eu já sei que ele tá do tamanho exato. Ele não pode nem sobrar nem faltar. Porque agora eu já sei que ele tá certinho. E só ir colocando os clipses assim, tá? Eu vou colocar aqui a toda volta. E já já eu volto pra mostrar pra vocês como é que a gente vai costurar isso aqui. Prontinho, pessoal, ó, já coloquei ele todinho aqui no lugar. Ele casa perfeito, tá vendo, ó? E agora a gente vai costurar isso aqui, tá? Ó, você coloca essa parte aqui pra dentro pra facilitar. E aí, olha, só trazer, colocar aqui. A gente vai fazer uma costura de pé de máquina, tá? Vai fazendo, ó, vai tirando os clipezinhos. E vem fazendo essa costurinha de pé de máquina, que vai casar mais ou menos naquela parte do vinco mesmo, do viés, tá ok? Vou fazer essa costura e já volto. Feita a costura, pessoal, ó. Agora a gente desvira aqui assim, ó, pra ver se foi tudo costurado certinho, pra ver se não faltou nada, né? Porque às vezes pode pular um ponto ou outro. Ó. Estando tudo certinho, é só fazer o mesmo do outro lado, tá? Bota de novo aqui pro avesso. E aí, eu vou fazer exatamente desse outro lado aqui. Vou colocar frente com frente e vou costurar, tá? E aí, depois, olha, é só desvirar o viés assim, ó. Quem quiser, pode fazer à mão. Eu gosto mais de fazer à mão, que eu acho que fica com um acabamento melhor. Você vai só trazer o viés pra cá, tá vendo? E fazer os pontinhos invisíveis aqui, em toda a volta do viés, ó. Vai ficar assim. Quem quiser, pode fazer o acabamento, a costura, né, na máquina. Mas eu acho que fica mais bem feito, né, o acabamento feito à mão. Eu vou fazer, então, essa outra parte aqui e vou rebater o viés à mão e já volto com a peça finalizada para mostrar para vocês. Terminado, então, pessoal.
Olha que coisa mais linda que ficou. Muito fofa. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, olha. Tá vendo? Quando abre é aquela parte do bolso que aparece, como eu quis. Fiz assim, olha. Fiz o acabamento aqui no pontinho invisível. Quem quiser pode fazer a máquina. E é isso. Olha que coisa mais fofa. Tá vendo? Aí eu fazendo a metade do fole, usando a metade dele no zíper e outra metade no fundo, ficou mais ou menos a abertura até aqui assim, ó. Tá vendo? Achei que ficou com uma abertura bacana. Aí quem quiser é só fazer o tamanho que preferir, fazer menorzinho o zíper, ou então vir até aqui o final, olha, deixar só um pedacinho aqui sem o zíper. Aí você usa e abusa aí da sua criatividade. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.